Olá a todos! Nessa videoaula, nós vamos dar continuidade no estudo de sistemas lineares, focado em buscarmos uma metodologia ou um método de encontrar soluções de sistemas lineares. Então vamos lá. Então vamos considerar aqui um sistema linear e primeiro passo é entender por que o método que eu vou apresentar para vocês funciona. Então, observe que esse sistema linear, nós podemos enxergá-lo na forma matricial, porque eu posso pegar, por exemplo, os coeficientes. Então, aqui no caso, quem está multiplicando por x1 é 1, quem está multiplicando por x1 é 1, e aqui o menos 2, e posso ir preenchendo os coeficientes aqui. Então, terminando de preencher os números que acompanham as variáveis, eu posso colocar aqui x1, x2 e x3, e o resultado ser igual a 1 menos 1 menos 2. Então, em uma maneira resumida, observe que eu posso escrever esse sistema com a seguinte cara. Isso aqui eu posso pensar numa matriz A maiúscula, isso aqui eu posso pensar num vetor representado por x maiúsculo, e eu posso enxergar isso como um vetor B. Então, eu estou enxergando esse sistema linear da forma AX igual a B. Então, qual vai ser a nossa metodologia? A ideia é utilizarmos operações elementares para simplificar o nosso sistema, que nem na videoaula passada. Na videoaula passada, eu não sei se vocês recordam, mas a gente tinha aquele sistema clássico que a gente via, por exemplo, no ensino fundamental, 2x mais 3y igual a menos 1 e x mais 5y igual a 7. Aí a gente utilizava o método da adição. No fundo, quando nós usamos o método da adição, nós estamos escalonando ou estamos realizando operações elementares no nosso sistema. Então, retornando aqui, vamos resolver o nosso sistema usando esse método que eu estou propondo. Então, a ideia aqui é construir uma matriz aumentada. O que seria essa matriz aumentada? Eu vou pegar essa matriz A aqui, vou copiar e colar. Vou deixar aqui na cor azul. E matriz aumentada significa que eu vou criar uma barra na vertical e vou colocar na coluna as entradas de B. Essa matriz aqui é chamada de matriz aumentada. Vou realizar operações elementares até tornar essa matriz uma matriz triangular. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fixar esse primeiro elemento aqui, que nós vamos chamar de pivô, e eu posso utilizar ele para realizar a operação elementar de somas entre linhas para zerar essa entrada e essa entrada. Então, para isso, pensando na segunda linha, eu tenho que multiplicar por menos 1 na primeira linha para adicionar na segunda, e já vou aproveitar e multiplicar por 2 na primeira linha para adicionar na terceira. Então, fazendo isso, deixa eu só apagar aqui o círculo. O que eu vou fazer? Vou copiar e colar essa informação. Vou apagar a segunda e a terceira linha porque elas sofrerão alterações e nós vamos manter a primeira linha. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho que multiplicar por menos 1 e somar. Então, aqui vai ficar menos 1 mais 1, 0. Menos 2 mais 4 vai dar 2. Menos 3 mais 7 vai dar 4. Menos 1 com menos 1, menos 2. Agora, nós vamos pegar a primeira linha, multiplicar por 2 e adicionar na terceira linha. Então, 2 menos 2, 0. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. 2 menos 2, 0. Após realizar essas operações, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o próximo elemento da diagonal, que é o 2 aqui. E eu vou usar ele para eliminar tanto em cima quanto embaixo. Principalmente o de baixo. Então eu vou até copiar e colar essa matriz aqui e vou realizar a seguinte operação elementar.
Vamos eliminar primeiro o de baixo. Então, para isso, eu tenho que multiplicar por menos 3 a segunda linha para adicionar na primeira. Já vou aproveitar e multiplicar por menos 1 a segunda linha para adicionar na primeira. Então, realizando essa operação elementar, eu vou alterar a primeira linha e vou alterar a terceira linha. E nós vamos agora para a nossa conta. Vamos começar primeiro por essa aqui. Então, a gente tem que multiplicar por menos 3 a segunda linha e adicionar na terceira. Aqui só uma correção na terceira linha. Então, vamos lá. Menos 3 vezes 0 dá 0, com mais 0, zerou. Menos 6 mais 6, zerou. Menos 12 mais 11 vai dar menos 1. Então, aqui é 0. 6 mais 0, 6. Agora, em cima, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por menos 1 a segunda linha para adicionar de cima. 0 mais 1 deu 1. Menos 2 mais 2, zerou. Menos 4 mais 3, menos 1. 2 mais 1, 3. Esse sistema aqui, quer dizer, essa matriz aumentada, se você pegar, por exemplo, um dicionário que venha traduzir essa matriz aqui por meio de sistema linear, ele diz o seguinte: quem compõe a primeira coluna é o x1, está multiplicado por x1, na segunda coluna está multiplicado por x2, na terceira coluna está multiplicado por x3, igual a o nosso b, que é essa coluna aqui. Então, nesse caso, na primeira linha, nós temos 1x1 mais 0x2 menos x3 igual a 3. Na segunda linha, nós temos 2x2, que aqui é 0x1 mais 2x2 mais 4x3 igual a menos 2. E aqui nós vamos ter que menos x3 é igual a 6. Esse sistema é muito mais tranquilo de se resolver. Por quê? Pensando de baixo para cima, a gente já sabe que, vamos destacar essa informação, que x3 é igual a menos 6. x2 vai ser quem? Já vou substituir aqui por menos 6. Então, vou substituir aqui embaixo que fica mais fácil. Então, vai ficar 2x2, troco por menos 6. Então, aqui vai dar menos 24 igual a menos 2. Isso implica que 2x2 é igual a menos 2 mais 24, que dá 22. Então, o nosso querido x2 é igual a 22 sobre 11, que dá, 22 sobre 2, que dá 11. Então, já posso apagar aqui e já encontrar o x1. Então, aqui nesse caso vai ficar x1 menos x3. Então, aqui vai ficar mais 6, né? Igual a 3. Então, passo para o outro lado subtraindo. 3 menos 6, isso quer dizer que o nosso x1 é igual a menos 3. Acelerei um pouco as contas, espero que vocês tenham entendido, mas só para concluirmos a nossa solução, para deixarmos organizadinho, o que nós temos é, como solução final, x1 igual a 3, x2 igual a 11 e x3 igual a 6. Então, essa solução aqui é a solução do nosso exercício. Agora, por que isso é verdade? Por que a gente pode escalonar a nossa matriz? Essa é a próxima etapa que nós devemos compreender. Por que a gente pode fazer essas coisas? Porque tudo que a gente faz de um lado da igualdade, a gente tem, ao fazer do outro lado da igualdade a mesma operação, você preserva o conjunto de solução. Então, pense comigo no seguinte: se eu multiplico por uma determinada matriz elementar E1 dos dois lados, o conjunto de solução ele é preservado. A ideia é que você vai realizando as operações elementares, ou em outras palavras, vai multiplicando os dois, aqui é E1, né? E1, né? Primeiro multiplica E1 dos dois lados, agora multiplica por E2 dos dois lados. Você vai realizando uma sequência de operações elementares de tal modo que, na hora que você for enxergar o seu sistema linear, com base nesse resultado, ele fique o mais simples possível.
Então, no mundo ideal, imagine que nós estamos no filme do Aladdin e a gente deseja encontrar um mundo ideal. Se isso aqui for uma identidade, então o nosso X vai ser nada mais nada menos que quem? Esse produto aqui. Só que o que acontece? Nem sempre isso é verdade, isso nós vamos entendendo melhor ao longo dos nossos exercícios. Só que o fundamental é, por que a gente pode garantir que essa solução que nós encontramos é o conjunto solução do nosso sistema linear? Porque você vai realizando operações elementares, fazendo as manipulações dos dois lados da igualdade, até chegar no sistema mais simples possível e aí sim encontrar a solução. Agora que nós entendemos o porquê que esse método funciona, vamos sistematizar, sem fazer nenhum trocadilho com o tema da aula de hoje, mas vamos criar um algoritmo, uma receita de bolo que nos permita padronizar a nossa estratégia para encontrarmos soluções. Então, aqui nós vamos nos apoiar ao conceito da forma escalonada de uma matriz. Então, a forma escalonada de matriz deve possuir as seguintes propriedades. Se existem linhas compostas apenas por zero, elas devem estar na parte inferior da matriz. Se uma linha não é composta apenas por zero, o primeiro elemento não nulo dessa linha é chamado de pivô. Se duas linhas sucessivas possuem pivôs, então o pivô da linha superior deve estar à esquerda do pivô da linha inferior. Em outras palavras, só para explicar aqui, a nossa forma escalonada, a gente pode dizer que essa matriz tem a forma escalonada, por quê? Bem, essa linha não é toda nula, então o item A tudo bem, porque aqui é só no caso de existir linhas compostas por zero, então nesse caso está tranquilo. Se uma linha não é composta apenas por zero, o primeiro elemento nulo dessa linha é chamado de pivô. Então, nesse nosso exemplo aqui, o pivô da primeira linha é o 1, o da segunda linha é o 2 e o da terceira linha é o menos 1. E observe que o pivô da linha superior sempre tem que estar à esquerda do pivô da linha inferior. Então, isso acontece do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro ou do primeiro para o terceiro. Se bem que aqui eu estou falando até de duas linhas sucessivas, então tá tranquilo. Abaixo de cada pivô deve haver apenas zeros. Então aqui, se você for observar abaixo dos pivôs, aqui é sempre nulo. Então, com base nessa receita, a ideia é que nós vamos deixar a nossa matriz na forma escalonada. E aí, só para explicar um pouco do desenho de por que se chama escalonada, é porque você acaba criando uma escadinha, vamos colocar assim. Vamos montar a nossa matriz, deixá-la na forma escalonada, resolver o sistema linear e tirarmos as nossas devidas conclusões. Então vamos trabalhar com esse exemplo aqui. Então o primeiro passo é sempre montar a matriz aumentada, que nesse caso você vai pegar os coeficientes, então aqui vai ser o 1, o 3, o 4, aqui vai ser o 2, 1 e o 3, aqui vai ser o 4, menos 1 e o 1. Você faz um tracinho na vertical e você coloca do outro lado a matriz B. Então vamos lá. Primeiro pivô é o nosso querido 1. Então nós vamos copiar essa informação aqui. Então vou usar esse 1 para eliminar essa parcela de baixo. Para isso, eu vou multiplicar por menos 3 a primeira linha para adicionar na segunda. Vou multiplicar por menos 4 na primeira linha para adicionar na terceira. Então, copiando e colando essa informação, como eu vou alterar a segunda linha e a terceira, note que aqui vai dar sempre zero, né? Porque você vai multiplicar por um número e somar, mas aí aqui está tudo zero, então vou manter no zero. Então, devo multiplicar por menos 3. Então, menos 3 mais 3, zerou. Menos 6 com mais 1, menos 5. Menos 12 com menos 1, menos 13. Então, só colocar aqui, menos 13. Agora eu tenho que multiplicar por menos 4. Então aqui vai ficar menos 4 com 4, zerou. Menos 8 com 3 dá menos 5. Aqui vai dar menos 16. Menos 16 mais 1, menos 15. Então,
Ok, até aí tudo bem. Vamos passar agora para o nosso próximo pivô. Então, para o nosso próximo pivô, é o próximo elemento da diagonal, que nesse caso é o menos 5. Eu posso eliminar o de cima, mas como vocês podem observar na forma escalonada, eu não me preocupo muito com o que está acima do pivô. Então, eu vou eliminar só o que está abaixo. Para isso, eu vou multiplicar por menos 1 a segunda linha e adicionar na terceira linha. Então, como apenas a terceira linha sofrerá alterações, então vou apagar aqui a terceira linha e nós vamos desenvolver a nossa conta. Aqui vai dar 0 com 0, 0, mais 5 com menos 5, 0, mais 13 com menos 15 dá menos 12, 0 com 0, 0. Bem, aqui já podemos tirar as nossas conclusões. Então, nesse caso, vai ficar x1 mais 2x2 mais 4x3 igual a 0. Aqui vai ficar 0 menos 5x2 menos 13x3 igual a 0. Menos 12x3 igual a 0. Esse sistema linear é bem mais simples de resolver. Até porque a gente já sabe da terceira linha que x3 tem que ser igual a 0. Substituindo o x3 por 0 aqui, menos 5x2 vai ser igual a 0. Isso vai implicar que o x2 também é 0. E substituindo o x2 e x3 por 0, nós vamos concluir que o x1 é igual a 0. Então, qual é o nosso conjunto de solução? x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0. Bem, vamos fazer mais um exemplo. Então, x menos 3y mais 4z igual a 0, 2x menos 6y mais 9z igual a 0, 3x menos 9y mais 3z igual a 0. Continuemos com as nossas operações elementares. Então, aqui nós vamos ter 1, 2, 3, menos 3, menos 6, menos 9, 4, 9, 13, e aqui tudo 0, 0, 0. Vamos começar com as operações elementares. Então, aqui eu tenho que multiplicar por menos 2 a primeira linha para adicionar na segunda, para eliminar esse 2 aqui. E eu tenho que multiplicar por menos 3 a primeira linha para adicionar na terceira. Então, vou copiar esta matriz, copiar e colar. Vamos posicionar aqui. Eu devo apagar a segunda linha, devo apagar a terceira linha. Como aqui vai dar 0, não vou nem mexer com isso. Então, vamos lá, vamos multiplicar primeiro por menos 2. Então, menos 2 com 2 vai dar 0. Aqui vai dar mais 6 com menos 6 também zerou. Menos 8 com mais 9 vai dar 1. E aqui está tudo certo. Agora, multiplicar por menos 3. Então, aqui vai dar 0. Mais 9 com 9, 0. Menos 12 com 13 vai dar 1. E agora a gente segue em frente. O nosso próximo pivô vai ser 1. Então, a gente vai pegar esse 1. Nós vamos continuar a escalonar. Por quê? Porque a gente tem que agora zerar essa entrada aqui. E para zerarmos, a gente pode fazer o quê? Multiplicar por menos 1 a segunda linha e adicionar na terceira linha. Então, continuando as nossas contas, como a terceira linha é a única que sofre alterações, dá para perceber que aqui vai zerar tudo. Agora, nós vamos para o nosso sistema linear. Então, o que nós temos aqui escrito? x1 menos 3x2 mais 4x3 igual a 0. x3 igual a 0. E aqui 0 igual a 0. Se x3 é igual a 0, substituindo na equação de cima, nós vamos ter que x1 menos 3x2 é igual a 0. Ou seja, nós temos duas variáveis, ou seja, duas incógnitas, que é o x1 e o x2, só que temos uma única equação. Na verdade, observe que se eu der qualquer valor para x2, eu vou achar um x1 correspondente. Por exemplo, se x2 for igual a 2, bem,
Menos 3 vezes 2 dá menos 6, é só fazer o x1 igual a 6. Se eu fizer o x2 igual a 5, aqui vai dar menos 15, é só fazer o x1 igual a 15. Dito isso, eu posso, por exemplo, isolar o x1 da expressão. Então, x1 vai ser igual a 3x2. E eu posso pensar no seguinte conjunto de solução. Vamos lá. Eu já sei que meu x3 tem que ser igual a zero. Eu já concluí isso no processo do escalonamento. O x2, eu posso assumir ele como qualquer valor. Então, digamos que ele seja um número t. A gente diz que ele é uma variável livre. Se x2 for igual a t, o nosso x1 vai ter que ser quem? 3 vezes t. Ou seja, nós temos infinitas soluções para o nosso sistema. Por quê? Porque isso é verdade para todo t número real. Então, para cada valor de t, você vai ter uma solução diferente. Opa! Então, nós temos infinitas soluções para esse problema. Na próxima aula, nós vamos relacionar o conceito de sistema linear com matriz inversa, com determinante, para meio que ter um kit de ferramentas de você conseguir misturar esses ambientes e ou resolver sistemas lineares de maneira mais rápida ou fazer uma análise mais precisa sobre determinantes. Então, nesse momento, eu peço que vocês curtam o vídeo, podem dar feedbacks se as videoaulas estão boas ou não, sugestões de melhorias e até a próxima.